Irmãos, vamos ler a palavra na primeira carta do apóstolo João, primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 1. Todos têm encontrado, depois do de Deus e do Espírito Santo. Título da palavra: a palavra da vida foi manifestada na carne. Que era desde o princípio que ouvimos com os nossos olhos, temos contemplado, que as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele, e andamos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Só até aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O apóstolo João, discípulo do Senhor Jesus, andou com ele desde o princípio. O Senhor começou a se apresentar ao mundo e ele contemplou todas aquelas maravilhas que o Senhor fazia, os milagres, as operações, ouviu toda a sua doutrina, todas as suas palavras, todas as suas parábolas, e o Senhor pregava todos os dias. Durante 3 anos o Senhor esteve no meio do povo, no meio das multidões, pregando, anunciando o reino de Deus, falando das maravilhas dos céus, revelando os segredos escondidos desde a fundação do mundo, as coisas que o homem nunca poderia imaginar como elas são, nunca poderia nascer com a sabedoria e conhecimento daquele. E o Senhor o revelou, o Senhor pregava. Inclusive, na palavra está escrito que se fosse escrever todos os livros de tudo que o Senhor fez, de tudo que o Senhor falou, não caberiam livros no mundo inteiro. De tão rico que foi aquele momento, aquele tempo, com uma dispensação muito gloriosa, muito maravilhosa. Aqueles sinais todos que o Senhor operava, as obras todas que o Senhor fazia. Algumas coisas estão relatadas na Bíblia, né? Ressurreição de Lázaro, cura do homem que tinha as mãos mirradas, a cura do coxo, a cura daquele homem que estava lá no tanque de Betesda, paralítico, multiplicações dos pães, dos peixes, tempestade que foi apaziguada, a mulher que tinha um fluxo de sangue, os 10 leprosos. A maldade, ele vai lembrando, vai meditando quantas obras o Senhor fez, estão contadas nos Evangelhos, de uma forma muito resumida. Os diálogos que o Senhor teve com as multidões, ensinando, mostrando o caminho. O diálogo que o Senhor teve com os escribas e fariseus,
que tentavam enfrentá-lo. Porque existem aqueles que buscam o Senhor ao ouvi-lo com prazer, com alegria, e existem aqueles que buscaram o Senhor para enfrentá-lo. Aquele Zaqueu, né, subiu na árvore para ver o Senhor passar. O Senhor entrou na casa dele. Aquela mulher que ia ser apedrejada, o Senhor livrou ela da morte. Não só da morte física, mas da morte eterna. Até o bom ladrão na cruz foi uma obra que o Senhor fez também, mostrando que aquele que se arrepende, mesmo que seja no último momento da sua vida, há oportunidade de arrependimento, há oportunidade de reconciliação. E há pessoas, irmãos, que se reconciliam com Deus nos últimos instantes da sua vida. Existe isso aí. Deus sabe o porquê. Há quem o Senhor chama jovem, novo nessa graça, e ele passa a sua vida, a sua história, servindo a Deus, trabalhando na sua obra. Mas aqueles que o Senhor chama no final são os trabalhadores da última hora, né? Mas diz a palavra do Senhor: tem uns que o Senhor chamou cedo, tem uns que o Senhor chamou mais tarde um pouquinho, às 9, depois o Senhor chamou ao meio-dia, chamou às 3. Teve aqueles que o Senhor chamou às 5 horas da tarde, 6 horas encerrava o trabalho. Mas na hora de pagar, o pagamento foi igual para todos. Não é bonito isso? Não é bonito? Glória ao nome do Senhor. O Senhor não faz acepção de pessoas. Bendito é o nome do Senhor. Então João, irmãos, ele viu todas essas obras, ele contemplou todas essas obras. E ele tinha uma intimidade com o Senhor, uma aproximação com o Senhor. Ele amava o Senhor mais do que os outros. E ele demonstrava esse amor. João demonstrava o amor que ele tinha pelo Senhor. Ele era aquele que reclinava a sua cabeça nos peitos do Senhor. Nenhum discípulo tinha coragem de fazer isso, mas ele tinha. Ele alcançou essa condição pela sua postura, pelo seu trato, a forma como ele viveu, nesse tempo com o Senhor. Ele alcançou essa confiança na presença dele. E ele mesmo fala, alguns falam que é palavra dele, mas não é palavra dele, é palavra de Deus, que ele foi o discípulo mais amado. Porque assim, irmãos, o amor é assim: quem ama também é amado. Quem ama muito, muito também é amado. As coisas de Deus é assim, irmão. A medida que se mede também é a medida que se recebe. Então, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a própria vida. E João, que andou com ele testifica isso aqui nessa palavra. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque o Verbo se fez carne. O Senhor estava ali, não era espiritual, Ele estava ali material. Estava ali carne e sangue. Muitos olhavam para ele e não sabiam o que estava nele. Mas a quem olhava para ele sabia o que estava nele. Porque tinha os olhos da comunhão, os olhos espirituais. Bendito é o nome do Senhor. Quem tem olhos espirituais e olha alguma coisa e sabe o que está ali atrás daquilo ali, daquela parte. Porque anda na comunhão. Glória ao nome do Senhor, porque ele enxerga espiritualmente as coisas. Bendito é o nome do Senhor. Testificamos dela, nós a vimos, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Porque o homem, irmãos, ele não tinha acesso a essas virtudes. O homem não tinha acesso aos dons. O homem vivia sob o cativeiro, separado de Deus. Ele não podia sentir Deus. Glória ao nome do Senhor, porque o pecado impedia
impedia do homem se chegar a Deus, de receber das virtudes de Deus. Porque, irmãos, para a gente poder ter acesso às coisas de Deus, nós temos que nos consagrar, nós temos que nos santificar na presença de Deus. Mas o homem não conseguia. Por mais que Deus havia feito uma aliança com o homem no Antigo Testamento, e havia todos aqueles rituais no qual o povo fazia aqueles sacrifícios para perdão dos seus pecados, mas nada adiantava, irmãos, porque eles faziam sacrifícios pelos pecados, chegavam a confessar seus pecados perante Deus, faziam aqueles sacrifícios, mas saíam dali e voltavam a praticar as mesmas coisas. Não havia aperfeiçoamento, irmãos, não havia força. Glória ao nome do Senhor. Então o homem permanecia sempre nos mesmos erros, nas mesmas imperfeições. Mas aí manifestou nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele se fez, irmão, um cordeiro imolado. Ele se imolou por nós, para perdão dos nossos pecados, para pagamento das nossas dívidas, e fez uma reconciliação com Deus. Glória ao nome do Senhor. Mas aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, eles não eram suficientes para fazer uma obra tão grande, para que por meio daquele sacrifício as portas do céu fossem abertas, como a própria Irmandade mesmo conhece, que lá naqueles cerimoniais, o sacerdote, irmãos, só ele podia entrar naqueles santos dos santos, que era a figura do céu. O povo ficava do lado de fora, e ele somente uma vez por ano, ele se preparava todo dentro daqueles rituais, e uma vez por ano ele entrava ali dentro para oferecer sacrifício, irmãos, a favor do povo. Glória ao nome do Senhor. E o povo não podia entrar ali, mas quando veio nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, o seu sacrifício, o seu sangue derramado, ele não entrou naqueles santos dos santos feito de pedra, naquele templo, não, mas o Senhor entrou lá em cima na glória de Deus, dos santos eternos. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, e se apresentou como cordeiro imolado diante da glória de Deus. E aquele sacrifício sim abriu os céus, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Aquele véu, com o símbolo na morte do Senhor, aquele véu do templo se rasgou, mostrando que o caminho agora estava aberto. Glória ao nome do Senhor. Que aquele caminho que antes era proibido, agora não é mais proibido. E aqueles irmãos que se preparam, glória ao nome do Senhor, porque o sacerdote, irmãos, o sacerdote para entrar nos Santos dos Santos tinha todo um ritual, tinha toda uma preparação, tinha todo um passo a passo de purificação, de coisas que ele tinha que fazer, de cuidados que ele tinha que ter antes de poder entrar naquele lugar. Bendito é o nome do Senhor. E isso numa semelhança a nós também. O véu para nós está aberto, os céus estão abertos para nós, mas para poder entrar lá tem toda uma preparação, querida Irmandade. Tem toda uma preparação para a gente poder se aproximar do Senhor, para a gente poder ouvir a sua voz, para a gente poder receber das suas virtudes, dos seus dons, das suas maravilhas. Não é de qualquer maneira. O sacerdote tinha a sua roupa preparada, a roupa tinha todos os seus utensílios. Da mesma forma, irmão, não é com qualquer roupa que entra também no Santo do Santo, não é com qualquer roupa que entra na presença de Deus. Não pode entrar na presença de Deus com a roupa manchada.
glorioso. Ali é o lugar onde o céu se abre e nós temos acesso à virtude de Deus. A Irmandade viu o que aconteceu aqui no batismo? A glória que foi aqui manifestada. Bendito é o nome do Senhor. Alguém fala assim: nós somos o povo do glória. Somos mesmo. Somos o povo do glória. Por quê? Porque quando o Senhor visita a nossa alma, não tem como não dar glória a Deus. Ele é glória. Glória ao nome do Senhor. Se o coração está puro, se o coração está limpo, se o coração está santo, dá glória a Deus que o Espírito de Deus vai visitar a tua alma. Vai visitar a tua alma, vai sentir a presença de Deus dentro do seu ser. Glória ao nome do Senhor. Que o homem, irmão, não podia sentir isso. Tinha conhecimento, tinha os escribas, tinha os fariseus, mas não sentia Deus. Conhecia a Bíblia, sabia recitar os versos da Bíblia, mas não tinha comunhão, não tinha virtude. Viu o Senhor face a face, as obras que ele fazia, as palavras que ele pregava, e não o reconheceram. Não o reconheceram. Estavam cheios de conhecimento, mas estavam vazios de virtude. Não tinha nada. O que adiantava o conhecimento? Glória ao nome do Senhor. Tem homens, tem mulheres que não têm conhecimento, mas têm virtude. Tem dom de Deus. Tem dom. O que é melhor? Conhecimento ou dom? O que é melhor? A verdade responde. Glória a Deus. Tem pessoas que conhecem a Bíblia de ponta a ponta, mas não tem o dom de Deus. Não tem a virtude de Deus na sua vida. Conhece tudo, mas pede para lá para o inferno para você ver. Ele não crê na oração dele. Ela não crê na oração dela. Chama para lá, vamos buscar os dons de Deus. Eles falam assim: não, isso não tem mais não. Isso não existe mais não. Claro que fala, é natural. A pessoa que não conhece, a pessoa que não sei vai falar que não existe. Mas quem recebeu sabe que existe. Seja a glória. Glória ao nome do Senhor. E nós, irmãos, nós somos dispenseiros, todos nós, não é só o ministério. Nós somos dispenseiros das coisas de Deus. Não do conhecimento da letra, mas das virtudes. Um Deus dá o dom de doutor, outro Deus dá o dom da profecia, outro Deus dá o dom do ensino, assim vai, cada um tem um dom. Quantas vezes eu sou testemunho? Todos aqui são testemunhas disso. Quantas vezes, irmãos, entramos na igreja, Deus sondou o nosso coração e o Senhor fala conosco face a face. As nossas orações, irmãos, que nós fazemos na nossa casa, ninguém sabe. Buscamos de Deus uma resposta. Bendito é o nome do Senhor, o Senhor fala conosco face a face. Quantas vezes o Senhor falou comigo face a face? Teve vezes que eu entrei na igreja, irmão, eu ainda nem batizado, não era no princípio da minha carreira. Estava passando tanta coisa na minha vida. Eu entrei na igreja, numa igreja, Deus tomou um caminhoneiro que estava viajando naquele lugar, falou a minha vida inteira. Eu falei: olha, mas que esse homem não me conhece, como é que eu estou falando a minha vida inteira? Dessa igreja eu fui congregar em outra, em Ouro Preto, no Brás. Deus mandou uma palavra, o irmão Braz pregou a mesma palavra que o porteiro pregou, que foi 23 de Salmo, o irmão Braz pregou também. E as mesmas palavras que o moço lá falou, ele também falou as mesmas palavras. Como é que pode ser a mesma palavra ali, da mesma palavra pregada? O irmão Braz, que é o senhor que muitos conhecem aqui, não aguentou, apontou o dedo para mim e falou assim: moço, é você que Deus está falando. Isso é virtude, isso é poder, irmãos. Isso não é conhecimento. Quem é que pode revelar? Quantos livros tem que se ler para ter revelação? Quantos livros tem que se ler para ter visão? Glória ao nome do Senhor. Nós temos que buscar a virtude de Deus, irmãos. Nós temos que buscar, irmãos, é o dom de Deus. O dom de Deus tem que manifestar na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Tem muitos homens que estão cheios de conhecimento e vazios de tudo espiritual. Vocês querem uma prova maior? Tem um querubim caído por aí. Ele é muito inteligente. A palavra fala, lá em Daniel: tu és mais sábio que Daniel. Em Ezequiel parece. Tu és mais sábio que Daniel. Então em Ezequiel. Isso não fala em hora 23 de Ezequiel.
Ele e Daniel foi um dos homens mais sábios que teve na terra. Lá em Ezequiel, o próprio Senhor fala do querubim caído: tu és mais sábio que Daniel. E na tua sabedoria, aumentaste o teu poder. Olha, ele, na sabedoria dele, ele aumentou o poder dele. A sabedoria dele é crescente, e cada dia que passa, ele se sente mais sábio, mais entendido, mais arrogante, mais nariz empinado, e não consegue se humilhar na presença de Deus. Mas de Deus não tem nada. De Deus não tem nada. Glória ao nome do Senhor. Tem um servo de Deus, irmãos. Tem um servo de Deus que ele é muito simples. Muito simples. Não sabia nem ler direito. Glória ao nome do Senhor. Uns homens religiosos aí chamaram ele para poder humilhar ele. Levaram ele para uma sala e começaram a fazer perguntas da Bíblia. Ele não era uma pessoa que tinha estudo, não conhecia a leitura direito da Bíblia. Ele não tinha o conhecimento da letra, mas ele tinha o poder de Deus com ele. Ele tinha a virtude do Espírito Santo nele. E o povo perguntava e ria, e ele na comunhão, né? E aí, irmãos, ele falou: senhor, crente, você não vai falar nada não? Eu falei assim: olha, o meu Deus, ele é virtude e poder. E para vocês crerem, olha, o tempo estava limpo, não tinha nuvem, não tinha nada, não tinha vento, não tinha nada. Eu creio no poder de Deus, eu sirvo a Deus por fé, na virtude do Espírito Santo. A virtude do Espírito Santo. Vocês creem que eu sirvo a Deus? Deus vai dar um sinal aqui agora, vai cair um raio aqui em cima desse telhado aqui agora. Caiu um raio na mesma hora, irmãos. Isso é o que, irmãos? Isso é conhecimento, né? Isso está escrito aonde? Homem é a mulher que vai orar e põe as mãos e Deus cura o enfermo. E quantos doutorados tem que ter para você impor as mãos na cabeça de alguém e essa pessoa ser curada? Quantos doutorados, quantos mestrados tem que ter? Quantos capítulos da Bíblia você tem que decorar para você expulsar um demônio de alguém? Irmão, nós estamos na graça de Jesus Cristo. E importa para nós a virtude e o poder de Deus na nossa vida. Conhecimento é bom, claro, irmãos, é bom, temos que ler a Bíblia todo dia. É ensinado a nós ler a Bíblia. Nós somos ensinados a ler a Bíblia. Mas sem virtude, irmão, sem poder, nada. E para nós nos aproximar de Deus, para nós entrar no Santo dos Santos, nas recâmaras santas do Senhor, nós temos que nos preparar. Não é de qualquer maneira, não é com qualquer vestes, não é. Glória ao nome do Senhor. Nós temos que nos preparar, irmãos. Temos que orar, temos que jejuar. Temos que vigiar daquilo que sai da nossa boca. Temos que vigiar até dos nossos pensamentos. Isso é consagração. Glória ao nome do Senhor. Porque as coisas de Deus é assim, sabe, irmãos? É como o vento. Ninguém sabe de onde vai, nem de onde vem. Mas de repente nós estamos na comunhão, o Senhor entra e visita a nossa alma. Glória ao nome do Senhor. Eu nunca li livros, irmãos. Nunca fui de ler livros, só leio a Bíblia. Nunca fui de ler outros livros. Mas tinha passagens das Escrituras que eu tinha desejo de conhecer. Várias passagens, várias partes. Eu tinha desejo de ter conhecimento. Então eu orava. Tinha coisas que, com um pouco menos de tempo, o Senhor respondia. Teve coisas que, com 3 anos, o Senhor me respondeu. Eu fiquei 3 anos perguntando ao Senhor. E teve parte na Bíblia que eu fiquei 20 anos perguntando ao Senhor. 20 anos. Um dia eu estava viajando, fui para o Rio de Janeiro, no trabalho, estava no hotel, fui orar. E na oração eu fiquei 4 horas de joelho. Quando deu 4 horas certinho, não estava pensando naquela parte. O Senhor falou comigo assim: abre a Bíblia de tal parte. Era a parte que eu perguntava para ele. Eu abri naquela parte. Comecei a ler. O Senhor foi falando comigo versículo por versículo, me explicando o fundamento que estava escrito. Não precisou ler outro livro.
Porque a vida espiritual, a vida cristã é essa aí, irmãos. A graça é isso. Isso que é a graça. É novidade todo dia. É viver em novidade de vida. Espiritual. É buscando e recebendo, é cavando. É como aquele, irmãos, minerador, é como aquele que caça diamante, né? É aquele que caça ouro, como é que chama? Garimpeiro. É como nós somos garimpeiro, irmãos. Glória a Deus. Você está garimpando as coisas de Deus? Você está garimpando? Você sabe que você está numa terra que está cheia de ouro? Você sabia que você vive numa terra que está cheia de pedra preciosa? Se eu te pergunto, você está garimpando? Você está querendo conhecer? Você está querendo encontrar pedra preciosa? Começa a garimpar. Essa terra tem ouro, e ouro. Diz a palavra, olha, essa terra tem ouro, e o ouro dela é bom. Começa a buscar. Olha aqui uma terra cheia de ouro aqui, ó. Olha uma terra cheia de ouro aqui. Nós somos chamados para viver a graça, viver união, viver o amor, viver em santidade, em pureza, em justiça, andar na luz. Glória ao nome do Senhor. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E outra parte está escrita aqui, olha, e esta é a mensagem que veio ouvimos e vos anunciamos. Olha, quem estava falando era o apóstolo João, que era o discípulo que o senhor mais amado. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Em Deus não há nenhuma treva. Nenhuma. Qualquer pensamento mau não provém de Deus. Qualquer sentimento mau não provém de Deus. Ciúme, tem ciúme não provém de Deus, é treva. Inveja é treva. Amor é luz. Comunhão é luz. Comunhão uns com os outros. É isso que o Espírito de Deus faz dentro de nós. Nós somos aperfeiçoados nessa luz. Nós recebemos o amor de Deus, porque aqui embaixo vai tudo guerra. É tudo diferença, é tudo peleja. É pai contra filho, filho contra pai, é um contra o outro, na empresa, um querendo ser melhor do que o outro. Em qualquer lugar que vai, um quer ser melhor do que o outro. Mas aqui nessa graça nós somos todos iguais na presença de Deus, querido irmão. Aqui não há acepção de pessoa. Qualquer um que quiser chegar aos pés do Senhor, é só se preparar, viu, sacerdote de Jesus Cristo? Viu, sacerdote? Põe as suas vestes sacerdotais. Bendito é o nome do Senhor. Se prepara, entra nos rituais das purificações e entra no Santo do Santo, que o Senhor vai falar com a tua alma. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor tem um encontro marcado com você. É isso, irmão. Alegrar com os que se alegram. É um coração puro, um coração simples. Tem gente, irmãos, que consegue ver problema na obra tão bonita, tão santa. Aí começa que as irmãs de um lado, os irmãos do outro, aqui, olha a decência, as irmãs de véu, que coisa bonita. Né? Os relacionamentos, os convívios, tudo aqui é tudo bonito. Tem uma ligação tão forte aqui entre nós, o maior amor de Deus nos une. Mas tem gente que olha para a obra de Deus. Tem irmãos assim, irmão. Não sei se tem aqui dentro alguém assim. Tomara que não tenha. Mas tem irmão que olha para a igreja e começa a atacar. Ataca o ministério, ataca outro irmão, ataca outra irmã. Não sei como é que consegue ver coisa ruim. Num ambiente tão bonito, tão iluminado. Né? Porque a palavra fala, tudo é puro para os puros, mas tem quem não está puro. Quem não está puro, está tudo impuro, porque ele está impuro. Se alguém está impuro, tudo vai ser impuro para ele. Mas se alguém está puro, tudo vai ser puro para ele, tudo vai ser puro para ela. Você está puro, a irmã está pura, Venha a glória. o irmão está puro. Se você estiver puro, tudo vai ser puro para você. Você só vai enxergar belezas. Você só vai enxergar virtudes. Porque é o que vai estar dentro de você. E as coisas que são imperfeitas, que fazem parte do nosso mundo, nós não vamos nos importar com isso. Sabe por quê? Porque quem anda na luz não tem tempo de observar o que se passa nas trevas.
Quem fica olhando para as trevas é porque está em treva. Está escrito aqui, olha. Vou ler de novo para mandar, isso aqui é muito importante. E esta é a mensagem que deve ouvirmos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há nele treva nenhuma. É essa luz que Ele quer dispensar dentro de nós. É essa luz. Irmãos, quem ataca a igreja, tem muitos antagonistas que atacando a igreja. Eles não têm nada, não têm virtude, não tem nada neles, mas atacam. Sabe quem que ataca a igreja desde o princípio? Desde o princípio ele ataca. O nome dele é Satanás. Desde quando ele saiu de lá, ele não para de atacar, porque ele saiu de lá. Não tem mais nada dele de lá. Um dia ele teve lá, perdeu tudo, não tem mais nada dele lá. Então ele se desligou completamente. Como ele não tem mais direito de nada lá, a vida dele é atacar os que são de lá. Mas quem está lá não está nem aí para ele, porque já está lá. Glória ao nome do Senhor. Quem está na graça, quem vive na graça, não está nem aí, irmãos. Porque está vivendo na graça, está sentindo as virtudes da sua alma, está se alegrando com a presença de Deus, está chorando quando Deus visita, canta o hino, sente a presença de Deus. Bendito é o nome do Senhor. É isso que importa, irmão. Caminhar na pureza e na santidade, na união. Glória ao nome do Senhor. Chorar com os que choram. Glória ao nome do Senhor. Se alguém, irmãos, entre nós, o Senhor abençoe ele de uma maneira especial, né? Seja material, seja espiritual. Se Deus abençoe essa pessoa, se nós estamos na luz, nós vamos nos alegrar. Mas se houver treva em nós vamos entortar o nariz, né? E falar, aquele irmão, aquela irmã não merecia aquilo, não merecia aquilo, aquela outra coisa. Agora, por quê? Irmãos, irmãs, nós temos que perceber em nós mesmos quando é treva que está manifestando, e clamar pelo sangue do Senhor Jesus. E clamar ao Senhor: afasta de mim essa treva. Outra coisa é não se importar. Está encerrando a palavra, irmãos. Outra coisa é não se importar. Ver o irmão sofrendo, não se importa. Ver o irmão passando prova, não se importa. Cadê a luz? Às vezes o irmão tem uma causa. A gente sabe que aquele irmão está passando um processo, ele está com uma causa. Eu não consigo resolver a causa dele, mas eu posso orar. O irmão está precisando de um carro. Ele precisa de um carro. Eu não tenho condição de dar um carro para ele, mas eu posso orar para ele. Eu posso orar. A irmã está passando algum processo, ela está enferma, eu não tenho condição de dar saúde para ela, mas eu posso orar para ela. Glória ao nome do Senhor. Eu já vi muita definição de amigo aqui. Amigo é isso, amigo é aquilo, íntimo, não sei o que. Sabe o que é amigo, irmão? Amigo é aquele que ora pelo seu irmão. Isso que é amigo. Quem ora é amigo. Meu irmãos, é isso aí. Então, essa é a palavra, irmãos. Nós precisamos viver a graça de Jesus Cristo. Nós todos somos falhos, todos somos pecadores. Quem não peca é mentiroso. Eu não estou falando, não, é a palavra. Está aqui, ó. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não a verdade de nós. Então, se nós não somos perfeitos, nós não podemos julgar ninguém, apontar o dedo para ninguém, mas nós podemos ajudar. Ó, se tem alguém que é mais fraco, vamos ajudar o mais fraco. Porque alguém que é mais forte do que nós também vai nos ajudar também. E nosso Senhor Jesus Cristo vai ajudar nós todos, irmãos. Nós todos. Na tua causa, na tua necessidade, no seu processo, Jesus Cristo te ajudará. Glória ao nome do Senhor. Viva a graça do Filho de Deus. Deixa o Senhor encher teu coração. Começa um procedimento, examina as Escrituras em pura alegoria. Vê lá como os sacerdotes se preparavam para entrar no Santos dos Santos. Vai lá, dá uma lida lá. Pura alegoria. Começa a se preparar também. Viu, sacerdote do Senhor? Para você entrar no Santos dos Santos de Deus. Nas suas orações dentro da tua casa. Viu? Nas suas orações. Glória ao nome do Senhor. Para encerrar, irmão, teve um dia que eu estava tentando uma reunião de jovens. Uma auxiliar de jovem muito próxima da gente, passou a noite inteira lutando com um demônio. Quando foi 5 horas da manhã, ela orando, ela orou até 5 horas da manhã. Quando foi 5 horas da manhã, ela venceu o demônio.
O demônio foi embora, o anjo do Senhor entrou dentro do quarto dela, foi uma glória, e o Senhor falou com ela um versículo, e o Senhor falou que ela quer anunciar alguma coisa na reunião de Jó. Quando ela foi para a reunião de Jó, o Senhor falou com ela assim: aqueles que me buscam de madrugada me acharão. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. O Senhor estava vendo tudo que ela estava passando lá, eu não sabia de nada, mas o Senhor sabia. E quando chegou no momento da palavra de ler esse versículo, o Senhor falou assim: pede ao auxiliar de Jó para ler. Era o auxiliar de jovem que tinha passado a noite lutando. E o Senhor falou na palavra assim: essa semana eu abro o céu e te revelo coisas profundas. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e naquela semana o Senhor falou. O Senhor revelou coisas maravilhosas. Então, irmão, anda com o Senhor. Anda com o Senhor. E Deus te revelará coisas maravilhosas. Deus seja louvado. Amém.